mandou a mensagem no nosso YouTube. E as máscaras são o assunto neste momento. A Prefeitura de Campinas divulgou hoje que a partir de agosto, no fim das férias escolares, o uso de máscaras nas unidades de ensino não será mais obrigatório. Nós estamos na linha com o secretário municipal de saúde de Campinas, Dr. Lair Zambon. Secretário, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Marco, boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Sim, muito bem, secretário. E podemos dizer que está uma situação melhor na cidade já, depois de alguns protestos, né? A máscara deixa de ser obrigatória nas escolas a partir de agosto, né? Quem está na escola hoje ainda está usando. Queria que o senhor, como secretário de saúde, explicasse, né, o motivo dessa decisão, secretário. Bom, eu agradeço a oportunidade. Realmente a máscara, por algum motivo, num setor da população, ela teve uma certa polêmica e no final nem consigo muito entender por quê. Mas de qualquer maneira, o que nós fizemos diferente no mês de maio, quando caiu o decreto em relação ao uso de máscara em locais fechados e nós mantivemos nas escolas e que houve um protesto, na verdade, uma pequena parte da população que não conseguiu entender essa medida. De qualquer maneira, nós tomamos a medida baseado não só no aspecto Covid, mas em todo o quadro respiratórios infantis, já que fazia parte da sazonabilidade dos quadros respiratórios, e nós ficamos bastante preocupados em relação a conseguir dar conta da demanda, principalmente dos pacientes internados, tanto no TI como enfermaria. Então nós tomamos aquela medida naquela época, muitas cidades não tomaram, e o que nós vimos no decorrer até agora, no começo de junho, foi que muitas cidades voltaram atrás, indicaram máscaras para as escolas, e também muitas escolas em São Paulo, inclusive, foram fechadas por conta de surtos de Covid, coisa que não aconteceu em Campinas e coisa que nós estamos muito preocupados em relação da conta dos leitos, principalmente porque tinha em adulto também uma demanda enorme de leitos, então nós ficamos muito preocupados em equacionar todo o problema de internação. O que se vê no momento é um declínio da internação em crianças, no qual mostra que realmente a máscara nas escolas ela foi bastante acertada, e nesse momento nós estamos tendo uma diminuição importante da demanda da internação em crianças por quadro respiratório. Então, como agora virá as férias, óbvio, as crianças não irão à escola, e em agosto, que o nosso cenário, o nosso horizonte é que não haverá mais necessidade. Mas, de qualquer maneira, nós vamos monitorar todo o aspecto de internação, o aspecto dos atendimentos nos centros de saúde e hospitais, e se por acaso houver alguma alteração, alguma imprevisibilidade nesse horizonte, nós não teremos nenhum problema em voltar a máscara nas escolas. Mas, de qualquer maneira, a nossa ideia nesse momento, baseado em ciência, baseado em estatística, é que agosto nós não precisaremos mais de máscara em escolas. O senhor deixa até claro uma pergunta que eu iria trazer. Se essa decisão é definitiva ou se ela pode ser revertida, o senhor já explicou sobre isso. Por exemplo, tem aqui um ouvinte mandando uma mensagem, secretário, final do telefone 0678, ele disse que não é bom para todo mundo não, porque os trabalhadores das escolas serão forçados a conviver com a exposição ao risco. E eu acho que vai em cima do que o senhor acabou de dizer na primeira resposta, que não entendia por que as pessoas questionavam a obrigatoriedade das máscaras, e tem as pessoas que também elas criticam a não obrigatoriedade. E até para deixar claro, né, queria que o senhor dissesse, aquela alta recomendação da vigilância em saúde para que se continue usando, ela continua valendo, a máscara não passa a ser proibida, ela só deixa de ser obrigatória, certo? É exatamente isso daí. Na verdade, eu ouvi um finalzinho de um ouvinte falando que ele vai continuar usando máscara. Eu acho acertadíssimo você continuar usando máscaras em locais fechados, locais principalmente onde pessoas que têm potencialmente de ter um quadro respiratório. De qualquer maneira, ela só não é mais obrigatória, mas
As pessoas podem usar máscara nas escolas e em qualquer outro local. Bom, secretário, e teve também, como o senhor disse, um grupo, né, que foi bastante. Esteve várias vezes na frente da secretaria, um grupo chamado um grupo de mães, né, que fazia protestos contra a obrigatoriedade das máscaras, querendo exatamente que acontecesse o que aconteceu agora, né, que ela deixe de ser obrigatória e passe a ser facultativa. Esses protestos, eles tiveram alguma influência na decisão da Secretaria de Saúde ou foi sempre uma decisão técnica, secretário? Bom, desde o começo, todas as nossas decisões são feitas num comitê. É um comitê multidisciplinar e todas as decisões, eu me lembro lá no ano passado, em março, quando nós tomamos umas medidas muito mais restritivas que o Estado, e que ela foi bastante benéfica em relação à mortalidade no município de Campinas. Então, em nenhum momento nós levamos em consideração esse protesto. Isso porque, na verdade, eram poucas pessoas, muito barulhentas, mas poucas pessoas. Nós tínhamos uma aprovação de mais de 95% da população que era a favor da máscara em escolas e entendia a nossa lógica baseada em ciência. Então, não teve nenhuma influência. É só que nesse momento nós estamos achando que os dados nos dão segurança de fazer isso, então nós temos o horizonte que em agosto não haverá necessidade, principalmente porque sai um pouco da sazonabilidade. Essa sazonabilidade é um pouco na metade de outono e esse começo de inverno. Creio que em agosto haverá muito menos doenças respiratórias. Tanto é nessa última semana, essas últimas 2 semanas, tem caído o atendimento de quadros respiratórios. Exato, continua caindo. Esses números hoje, o senhor teria como passar para a gente como que está essa situação da enfermaria da UTI infantil? É claro que tem o boletim todas as segundas-feiras, né? Pelo menos do dia 11, né? A gente fez agora no dia 20 sobre o dia 11, né? Queria que o senhor dissesse como é que está a situação das UTIs, das enfermarias infantis. Hoje nós não temos criança fora, tanto de UTI como de enfermaria. Pode repetir, por favor, secretário? Hoje não tem criança fora de UTI, necessitando de UTI por quadro respiratório, nem enfermaria. Mas para ter uma decisão como essa das máscaras, também diminuiu a ocupação, né? Que chegou a ter 100%, além das crianças esperando. Isso, então, nesse momento, existe uma pequena folga, mas a gente se baseia muito na queda de atendimento nos centros de saúde, nos pronto-socorros. Quando você começa a cair, isso aí significa que em uma semana as internações ainda vão diminuir ainda mais, felizmente. Sim, está numa curva. Na verdade, então, é uma decisão em que você olha um movimento, uma dinâmica dos quadros atendidos nas portas e nos centros de saúde. Falar em centro de saúde. Esses dados também estão se repetindo no estado da queda da internação, né? Sim, sim, exatamente. A gente pode dizer hoje, aí, claro que a gente está falando de crianças, né? Mas hoje já não é mais obrigatório o uso da máscara também na maioria dos lugares, ou quase todos os lugares aqui da cidade de Campinas, mas continua sendo altamente recomendado. Mas o que a gente pode dizer, secretário, é que a curva da Covid, inclusive para os adultos, não só da Covid, mas das síndromes respiratórias em geral, né, que elas acabam ocupando os leitos na cidade de Campinas, essa curva também está descendente, não só da UTI infantil? Tá. Em adulto ainda existe uma demanda importante, mas em criança, claramente, nós começamos a ter uma queda. Na verdade, também é porque criança começou antes do previsto, né? Então, nós estamos tendo uma queda aí antes nas crianças, quando comparados aos adultos. Mas, de qualquer maneira, o que é importante que as pessoas entendam, que é importante pessoas que estejam com quadro de resfriado, com quadro de síndrome respiratória, é importante que essas pessoas usem máscara no contato com as outras pessoas. Isso é muito importante, as pessoas têm que entender. Ou evitar aglomeração. Sim. A taxa, outra coisa que talvez a gente não tenha falado, mas há 2 semanas atrás nós estávamos com taxa de contágio
maior que um na cidade de Campinas, e ontem os resultados que nós estamos com a taxa de contágio já menor que 1. Menor que? Menor que 1. Menor que 1. Tá certo. Isso. E o senhor sabe, né, quando o secretário de Saúde conversa com a gente ao vivo, começam a surgir vários assuntos aqui. Só que eu vou emendar a pergunta do nosso ouvinte com uma outra situação. Agora, por exemplo, a vacina da gripe está liberada para todos os públicos. A vacina da Covid para 40 anos ou mais também está chegando, já tem no calendário, né? E o nosso... Exato. Oi? É Exato. isso. Nosso ouvinte, o Emerson Baiu, ele fala do atendimento de saúde do centro, né? Pelo menos 3 horas para fazer a triagem e depois ser atendido. Como é que está essa situação hoje? Eu estou pegando esse exemplo que o ouvinte mandou aqui, secretário, para perguntar como é que está a situação dos atendimentos, a urgência, a emergência e a possibilidade de se aplicar a vacina também, né? Na maioria dos postos, nos centros de saúde aqui da cidade de Campinas. Bom, essa é uma boa pergunta, assim, porque ela é um contexto, assim... bom, primeiro, o grupo da saúde foi praticamente o único grupo que se afastou na pandemia. Quer dizer, as pessoas estão trabalhando há um longo tempo nessa pandemia. Ao ano passado, nós suspendemos todas as férias e todas as licenças prêmios dos funcionários da prefeitura por conta da conta da pandemia. Quando se passa um ano, nós estamos nessa época de julho, essas pessoas, às vezes, nós estamos afastando e dando férias para as pessoas, porque não se pode passar mais de 2 anos sem férias. Então, isso tem gerado, mais associado às próprias aos nossos colaboradores, que também tem muito quadro respiratório, nós temos uma taxa de pessoas que estão afastadas. Isso tem gerado, às vezes, algumas complicações em alguns centros de saúde. Mas, lembrar que nós continuamos só de Covid fazendo entre 21 a 25 mil vacinas por semana em Campinas. Nós estamos atendendo todas as outras patologias. As doenças respiratórias, para as pessoas terem uma ideia do volume de atendimento, só o Centro de Saúde de Barão Geraldo, em uma semana, atendeu mais de 500 pessoas por quadro respiratório. Então, agora, quando você vai nesses hospitais privados em Campinas, tem hospitais hoje, a demora numa porta para atendimento é entre 4 a 5 horas. Então, nós estamos passando uma fase da pós-pandemia que ela é complexa. É difícil a gente organizar todo esse sistema e nessa quantidade de demanda que nós temos de recursos humanos. Então, eu peço desculpa, acho que a nossa obrigação é todo mundo atender o mais rápido possível, mas às vezes os atendimentos eles demoram um pouco, mas acontece. De qualquer maneira, nós estamos fazendo todas as vacinas, todos os atendimentos, vacina para Covid, agora baixou para 40 anos, quer dizer, a demanda que está sendo feita para todos os colaboradores da saúde, tanto nós como do setor de urgência e emergência da cidade, ela é muito alta. E eu peço encarecidamente para as pessoas entenderem que nós não estamos passando numa situação fácil, mas de qualquer maneira ela está muito melhor do que o ano passado. Sim. Bom, o ouvinte, o Carlos, aqui, ele está questionando, né? Diz que demorou 8 horas para ser atendido, tinha pessoas esperando há 12 horas, tem gente mandando pergunta, é mais ou menos em cima disso que o senhor está falando, né, secretário? Mas o que eu quero perguntar também é sobre a questão da telemedicina, né? Porque às vezes pessoas com poucos sintomas que não precisariam ir aos centros de saúde, elas acabam enfrentando a fila e aumentando esse tempo de espera, né? Que recomendação que a Secretaria de Saúde faria para essas pessoas? A telemedicina, ela ainda é um pouquinho incipiente na cidade, né? Não, na verdade, ela, nesse momento, nós estamos num processo licitatório para organizar a telesaúde, no qual a telemedicina
ela faz parte da telesaúde. Sim, não, só para deixar claro. A complexidade disso tudo, nós estamos na 11ª empresa. Sim. Ou seja, as 10 empresas antes foram desclassificadas. Uhum. Você vê que há complexidade em relação à telemedicina. O que nós estamos fazendo hoje, com recursos próprios e com as nossas próprias estruturas, é que nós estamos fazendo em alguns centros de saúde, nós estamos usando a telemedicina em cooperação junto com o Hospital Mário Gatti. E isso está sendo feito, realmente é um projeto pelo que está sendo com bastante resultado, mas de qualquer maneira ela é muito pequena, perto da demanda do município de Campinas. Era aí que eu queria chegar, secretário. Ela é incipiente porque ainda é pequena, né? A gente sabe dos processos. Ela é pequena, na verdade, são projetos pilotos que nós estamos fazendo, mas a telemedicina que vai ser implantada na cidade, ela virá por esse processo licitatório quando ele terminar. Tá certo. A Luzia está fazendo uma pergunta muito específica aqui sobre a privatização da unidade de saúde do São José. Tem algo a esse respeito, secretário? Esse é um assunto da autarquia Mário Gatti, está sendo estudada e, na verdade, é uma terceirização de recursos humanos, mas toda a gestão é feita também pela autarquia Mário Gatti, está sendo pensada realmente na UPA de São José. De qualquer maneira, ainda são assuntos ainda que a gente ainda está se resolvendo. Bom, para a gente encerrar então, já que nós chamamos o senhor aqui, né, para falar exatamente sobre a decisão ocorrida hoje ou informada hoje sobre o fim da obrigatoriedade das máscaras por alunos nas escolas de Campinas, né, a partir do mês de agosto, para a gente deixar bem claro para quem está ligando o rádio agora, para quem está chegando agora no YouTube, mas qual a recomendação da Secretaria de Saúde? É que mesmo não obrigatória, as pessoas continuem usando em todos os locais, secretário? Essa, Marco, acho que é a mensagem mais importante. Ela não será obrigatória, mas é importante que as pessoas entendam que em setores onde as pessoas estão com quadro respiratório, é obrigatório que se use. É obrigatório socialmente que se use. Porque você evita muito o contágio. E as máscaras nas escolas, elas foram fundamentais no sentido de equacionar as internações. Nós não tivemos nenhum problema de mortalidade porque alguém ficou desassistido, crianças desassistidas. Todas as crianças foram assistidas durante esse pico desses quadros respiratórios nessa fase. De qualquer maneira, a máscara nos ajudou muito nesse equacionamento. Mas é importante que as pessoas entendam que em locais onde houver gente com quadro respiratório que se use a máscara. Em qualquer lugar. Às vezes até em casa. Não só na escola, né? Às vezes até em casa, se for o caso, se tiver alguma pessoa com sintoma. Isso. Né? Principalmente se tiver pessoas idosas, essas pessoas sempre têm muito mais susceptibilidade de ter a doença. Quero agradecer ao secretário Lair Zambon, respondeu a várias perguntas e, claro, explicou, né, essa desobrigatoriedade das máscaras nas escolas em Campinas a partir do mês de agosto. Secretário, muito obrigado pela atenção, uma boa tarde para o senhor. Obrigado para todos, boa tarde, um abraço. Um abraço. Agora, virando o relógio, são 2h57. E vamos falar agora